Quando a Bíblia fala que Deus é Pai, fala também que a Jerusalém Celestial, a igreja que ele fundou aqui na terra através de Jesus Cristo, diz a Bíblia que essa Jerusalém Celestial é mãe de todos nós. Mas a gente poderia muito bem dizer que Deus também é mãe, porque acima de Deus não há ninguém. Por isso que ele é Deus, porque acima dele não há nenhum outro ser. Ele é o Criador de todas as coisas. E nessa figura de pai, está querendo dizer que ele é o cabeça, está querendo dizer que ele é o que controla todas as coisas, quer dizer que ele é o supridor, o abençoador, ele é o provedor, ele é aquele que tem que dar segurança para as suas criaturas, mas que ele quer muito mais como criaturas, ele quer como filhos. Só que se ele é pai, então um pai sozinho não pode gerar um filho, precisa de uma mãe. E essa mãe que ele escolheu para que os filhos fossem gerados é a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro de Deus, a igreja é aquela virgem que está com a lamparina acesa, esperando as bodas do Cordeiro. Em havendo o casamento, existe a relação, o relacionamento, e em havendo relacionamento, existe a geração dos filhos. O apóstolo Paulo, que é parte da igreja, que estava ativo na igreja, que pertencia ao corpo de Cristo, ele fala como mãe, ele fala assim: filhinhos, por quem eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Porque nós, como igreja, desejamos que todos aqueles que ainda não conheceram ao Senhor Jesus Cristo, que venham a conhecer, e que sejam gerados pela palavra da verdade. É essa palavra que, sendo proferida, gera naqueles que a ouvem uma fé salvadora, uma fé que renova o espírito, que alegra o coração, que dá paz ao seu interior. Então é assim que no mundo espiritual está mostrado o plano de salvação de Deus. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e ele é o Pai, que quer gerar através da sua igreja, a noiva do Cordeiro de Deus, filhos para a glória. Mas isso no plano espiritual. Mas e aqui no terreno? Aqui no terreno temos nós, sexo masculino, e elas, sexo feminino. Elas, somente elas podem gerar filhos. Elas são as mães que Deus escolheu, que Deus elegeu para a perpetuação da espécie. Recebe do homem aquele que empreendeu uma correria danada, é ou não é? E chegou primeiro, e às vezes chegam 2, 3, já vi notícia de chegar até 5 de uma vez, todo mundo junto lá, que é cruzando a linha de chegada, e aí vem o filho, 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, e por aí vai. Então aqui a gente sabe que nesse plano terreno que a gente está, que a mulher ela tem uma condição especial para ela, que só ela recebeu do Senhor, né? Que foi esse privilégio de gerar um filho. E aguentem 9 meses, pouco menos, né? Às vezes, e não é fácil não, sentir aquela ansiedade, e não tem posição daqui, não tem posição dali, e aquela coisa de aperta aqui, aperta os órgãos internos, e a coisa vai ficando desconfortável. E na hora então do parto, né, a minha esposa, que não é boba nem nada, teve as 4 dela com cesariana, tomou anestesia e não sofreu muito não. Agora parto normal, meu amigo, misericórdia. Pô, você tá defendendo a cesariana e tal?
Eu não quero entrar nessa polêmica não. Cada um que faça como quiser fazer, enfim. Mas diz a minha esposa e dizem as que tiveram parto normal que a diferença é muito grande, né? Mas tudo bem. Polêmicas em relação a como dar à luz à parte. O que importa, querida, que hoje é o seu dia, que hoje que você que é mãe, que você que pretende ser mãe, que Deus te abençoe, abre a sua madre, e você que já é mãe, que Deus te abençoe e dê sabedoria para criar os seus filhos, para educá-los no caminho do Senhor, e Deus colocou nas suas mãos realmente uma grande responsabilidade. Minha mãe não está mais aqui, já se foi, aqui jaz, como diz o outro, mas ficaram minha esposa, minhas 4 filhas e minha sogrita, a dona Iracê, que realmente tem sido aí no nosso meio agora a representante, né? É a mais velha, né? É a mãe mais velha agora, a mãe da minha esposa. E aí vem para minha esposa, vem para minhas filhas, e tô cheio de netas aí que, se Deus permitir, um dia a gente vai vê-las como mãe também. Mas que Deus abençoe o seu dia, que você realmente sinta de Deus a sua paz, a sua alegria, a sua renovação de esperança, a sua renovação de desejo de viver. Lá na glória não vai ter sexo, diz o Senhor Jesus Cristo. Lá serão todos como anjo de Deus. Não haverá masculino, não haverá feminino. Anjos são assexuados. Não existe... É até interessante, né? Que o pastor Walter, que era o pastor presidente da igreja que eu frequentei 20 anos, ele disse que uma vez uma mulher disse assim para ele: pastor Walter, fique sabendo que na Bíblia não tem diaba não, viu? Só tem diabo. Querendo dizer que só os homens, né? Só o sexo masculino que era problema, né? Aí ele, que não tinha papas na língua e respondia tudo muito sabiamente de bate-pronto, ele respondeu assim: mas também não tem anja não, viu? Só tem anjo. Mas a gente sabe que Deus tem um plano de salvação e considera todos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Não é o homem sem a mulher, diz a Bíblia, e também não é a mulher sem o homem. Ambos se completam, né? Não dá para ter cabeça sem corpo e nem corpo sem cabeça. Então é nesse sentido que a Bíblia fala que um está ligado ao outro pelo vínculo da paz e do amor de Deus. Então, mamães, Deus as abençoe, as guarde e lhes renove as forças cada vez mais, porque a gente sabe que vocês estão com tudo acumulativamente. Não é fácil. É mãe, às vezes, muitas vezes é pai, dona de casa, trabalha fora e ainda tem que satisfazer os desejos e os caprichos do maridão. Que Deus te abençoe mesmo, tá? A gente sabe o quanto você é importante no plano de salvação, no plano espiritual, e como você também é importante no seio de uma família. A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola a destrói com as suas próprias mãos. Então a gente sabe que realmente, no final das contas, é a mulher que é figura da igreja e que é a mãe dos filhos de Deus. É a mulher que Deus escolheu para dar esse grande privilégio de gerar filhos para a perpetuação da espécie, mas que espiritualmente falando, no plano espiritual de Deus, é muito, muito mais do que isso. Deus abençoe, minhas amadas. Até uma próxima. Feliz Dia das Mães. Glória a Deus.